que chama Frente pelo Direito à Comunicação, é Frente Paulista, junto a entidades todas de São Paulo, e nós elaboramos um manifesto para esse dia que eu vou ler agora. A mídia sem regulação altera a realidade. Sabe aqueles óculos que distorcem imagens, mostram apenas uma parte das coisas ou fazem você enxergar o que não existe? Pois é, muitas vezes, se considerarmos apenas o que dizem os meios de comunicação de massa, isso também pode acontecer com a gente. Numa sociedade em que, para a maioria das pessoas, o rádio e a TV são o único meio de informação e entretenimento, é aí que mora o perigo. Quase sempre a mídia tradicional repete durante dias a mesma mensagem e a mesma visão sobre as coisas que acontecem em nosso país. O mais curioso é que a maioria das emissoras tem uma opinião muito parecida sobre esses fatos. Do mesmo jeito, muito do que acontece no país não vira notícia na TV, ou então é mostrado de forma muito diferente daquela que vemos. Por exemplo, num país em que mais da metade da população é negra, quantos personagens negros aparecem nas novelas? Ou como eles aparecem, não é? Ou quantas vezes você já percebeu ou pensou sobre isso? Mas será que é proibido pensar ou transmitir algo diferente? Essa distorção da realidade acontece principalmente porque a grande mídia quer que você enxergue o mundo do jeito que ela pensa ser melhor para todos. Assim, os meios de comunicação transmitem informações, valores, ideias, criam significados comuns, influenciam na formação da opinião pública e em expectativas de vida individual em sociedade. Justamente por isso é preciso dar espaço para a diversidade e pluralidade de ideias. Duas palavrinhas difíceis, mas muito importantes numa democracia. E diversidade e pluralidade existe muito em nossa sociedade. É isso que está faltando aos grandes meios de comunicação do país. Tirar os óculos que a grande mídia nos impõe e olhar para o mundo através de uma comunicação livre das amarras políticas e econômicas. É um direito pelo qual devemos lutar. A liberdade de expressão não pode ser apenas daqueles que são os donos da mídia. A comunicação é um direito. Para garanti-lo, é preciso que a Constituição Federal seja respeitada e que juntos construamos um novo marco regulatório para as comunicações do Brasil. Regular não é censura. Só assim será possível democratizar a mídia brasileira e garantir voz para todos e todas. Frente Paulista pelo direito à comunicação e à liberdade de expressão. A televisão hoje não tem diversidade, não há pluralidade. Nós precisamos de diversidade e de pluralidade. Diversidade são várias opiniões, várias palavras diferentes. Nós não temos condição de colocar na televisão hoje, que é uma concessão pública, o nosso ponto de vista. A gente tem que ouvir o ponto de vista deles e engolir o que eles falam como verdade, e nem sempre é verdade, eu dizia, quase nunca é verdade. Por quê? Porque o que eles falam na televisão é para os interesses próprios, e a televisão é uma concessão pública. O que quer dizer? A televisão tem uma concessão de 15 anos e o rádio tem uma concessão de 10 anos. Ao final desse tempo, a concessão expira e eles têm que colocar isso para ser renovado. E por que essa data que expira nunca é falada, nunca é colocada? Porque a própria mídia não vai colocar uma coisa que ela faz e mal, e a gente sabe, em cima da mesa para que o povo julgue se eles devem continuar a ter a concessão ou não. Então, o que a gente quer é democracia na comunicação. Isso está na Constituição Federal. O professor Fábio Comparato sempre diz: quando você for falar de democracia na comunicação, fale sobre a Constituição Federal. Só que a Constituição Federal, no artigo 5º, no capítulo 5º do artigo 220 a 224, que fala sobre comunicação, não está regulamentada. A regulamentação que existe é fragmentada e insuficiente para os novos tempos tecnológicos, onde a gente tem 3 tipos de caminhos na comunicação. A telecomunicação, que são os telefones que a gente tem, a questão da radiodifusão e a questão
da internet. Então são três, eles chamam de três jogadores, são três jogadores nesse mercado da comunicação. A lei não dá amparo para isso. E o Superior Tribunal Federal cancelou a lei da imprensa. O que acontece? Foi junto o direito de resposta. Isso quer dizer que se você for ofendido e entrar com algum pedido, pedindo um direito de resposta na justiça, obviamente você não vai ter, porque não há lei que regulamente isso. Então estamos aqui pedindo para o governo Dilma, que é um governo progressista, pedindo para o Paulo Bernardo, para todos os deputados, senadores, todos que dizem que nos representam lá, para que a comunicação tenha um marco regulatório. Marco regulatório na comunicação não é censura, é regular. É como o trânsito. O trânsito não tem um regulamento. Quando acende o farol vermelho, o pessoal para. Isso é censura? Não, é um regulamento para o funcionamento daquele setor. Não é censura, porque nós defendemos a liberdade de expressão e o direito à comunicação. Só para vocês terem uma ideia de como que o monopólio ele tem os seus tentáculos e modifica de maneira com que não percebamos, hoje em dia no Brasil existem empresas de rádio e comunicação, de rádio e televisão, empresas de rádio principalmente, pela qual eles estão satelizando a programação. O que é que significa satelizar a programação? Significa que hoje você pode estar em Manaus, você pode estar no Amapá, você pode estar até fora do Brasil, liga o seu rádio e vai estar ouvindo a programação de São Paulo. Você vai estar ouvindo a Jovem Pan, você vai estar ouvindo a Bandeirantes e você vai estar procurando saber o que acontece no estado de São Paulo se você está no Amapá. Isso não é comunicação, isso não é liberdade de expressão, isso é simplesmente o monopólio da comunicação, isso é o monopólio da informação. Informação essa que não vai de encontro com aquilo que foi criado a lei de comunicação. Infelizmente no Brasil hoje são poucas as famílias que mandam e comandam a informação. Só para vocês entenderem um pouco mais, nós temos aí os fóruns internacionais para denunciarmos as atrocidades e infelizmente não podemos denunciar os meios de comunicação porque os artigos 220 e 221 não estão recepcionados. Por isso nunca conseguiremos esgotar todos os meios nacionais, todos os meios dentro do nosso país de levarmos o que ocorre de maneira que infrinja a humanidade, o país, para os fóruns internacionais, porque infelizmente não conseguiremos chegar até o final aqui no nosso país sobre o que está ocorrendo, porque não sendo lei, não tem como você chegar até a última instância, não tem como você chegar aos órgãos internacionais e denunciar o nosso país, que se diz um país agora de primeiro mundo, sendo que infelizmente a comunicação está cooptada, ela pertence a poucas famílias e isso faz com que a nossa liberdade de expressão seja simplesmente limitada ou quase que invisível, porque se você não tiver um rosto bonito, se você não acompanhar a linha editorial pela qual o meio de comunicação te convida para que você seja daquela maneira, infelizmente você não tem voz. Por isso que hoje estamos aqui em frente da TV Gazeta, que é aí uma fundação, além de ser uma fundação, está utilizando um espectro público, um espectro que é meu, que é seu, que a cada 10 anos, como é o caso da rádio, a cada 15 anos de TV, você tem que renovar. Um exemplo é a TV Bandeirantes, já faz mais de 15 anos que está vencida a sua outorga e até hoje não foi votado para que ela seja legalizada novamente. Isso é um roubo que faz com a população brasileira não estar levando essas informações que é importante, como também é importante a comunicação, de maneira com que todos nós possamos ter a liberdade de nos expressarmos.